A paz do Senhor Jesus para todos os amigos e irmãos em Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que Deus te dê uma boa madrugada na presença do Senhor. Mais um dia de vida que Deus nos concede, de estarmos aqui na sua presença, em oração, em jejum, em leitura da sua palavra, para Deus abençoar a sua vida, a sua família, em nome de Jesus Cristo. Hoje nós vamos ler o Salmo 32, O título diz assim, A Confissão e Perdão, poesia de Davi, A confissão e perdão, A palavra de Deus diz, quando nós confessarmos os nossos pecados, Deus nos perdoará, Deus tem misericórdia, o seu amor dura para sempre, a sua compaixão, A sua ira é por um pouco de tempo, mas o seu amor dura para sempre, E Davi foi um homem que pecou, um rei que pecou contra Deus, desobedeceu os mandamentos do Senhor. Mas ele pediu a Deus misericórdia, perdão. E a ira de Deus, por um tempo, veio sobre a vida de Davi, sobre a sua família, seus descendentes, Mas também o seu amor e a sua misericórdia o alcançou, o perdão de Deus para a sua vida. O salmista diz assim, no capítulo 32, o versículo 1, a palavra de Deus, Ele diz assim, Feliz é aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando dia e noite. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras das aflições, eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. Ó Senhor, Deus me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas, para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes, por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria todos vocês que são obedientes a Ele. Louvado seja o nome do Senhor, Como é maravilhoso você buscar a Deus, a presença de Deus, o perdão de Deus, para a nossa vida, para a nossa família, para nossos familiares, parentes. Interceder a Deus, pedir misericórdia, pois a palavra de Deus ensina que Deus, olhando do céu à terra, não viu um justo sequer, porque todos pecaram
e estavam destituídos da glória de Deus, afastados, separados de Deus. Porque quando o homem ele peca, ou seja, ele vive na prática do pecado, o homem que eu falo é o homem, a mulher, o ser humano, ele está diante dos olhos de Deus em trevas, né? Deus, quando olha e vê ele naquele mundo, né, de pecado, de maldade, Deus o ama, sim. Deus o ama, pois ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós pecadores. Deus ama a todos. Deus, ele não faz acepção de pessoas, não. Mas o pecado, a prática do pecado que nós cometemos, faz-nos afastar de Deus, da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque ele é santo. Deus, ele é santo. Ele não pode habitar na imundícia, né? Na maldade, ele não pode. Então, para Deus, o Espírito Santo habitar na minha mente, no meu coração, no meu corpo, o Espírito do Senhor, nós temos que se arrepender dos nossos pecados, aceitar Jesus como Salvador na nossa vida, reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para que nós possamos ter a bênção do perdão, da misericórdia de Deus nas nossas vidas. E o salmista Davi, ele foi um homem que teve essa experiência, pois ele era um rei abençoado por Deus, porém ele cometeu um pecado diante dos olhos de Deus, que foi o pecado da prostituição, do adultério, né? Diz a palavra de Deus no livro de Samuel, né, do profeta Samuel, primeiro livro de Samuel, que Davi era um dia de uma grande batalha, e todos os reis naquele período iam com o seu exército para a guerra, para a batalha. Porém, nesse dia Davi ficou no seu palácio, e após acordar do seu sono, foi passear no palácio. E de longe ele viu Betseba, né, uma mulher muito bonita, que aos seus olhos o atraiu, o desejo da carne, do pecado. E ele mandou por ele ser rei, né? Naquela época os reis, eles poderiam ter várias mulheres, né, várias concubinas, para poderem gerar filhos, descendentes. E ele desejou Betseba, aquela mulher bonita, diz a palavra de Deus que era uma mulher muito bonita, né? E ele a mandou buscar. Porém, ela era uma mulher casada, ela tinha uma aliança com seu esposo chamado Urias. E quem era Urias? Urias era um dos soldados mais valentes do exército de Davi, né? Um homem guerreiro, um homem que se dedicava, né, ao rei, ao serviço do rei. E ele estava na batalha, e Davi, né, teve aquele momento com ela, relações com Betseba. Depois mandou ela ir para casa dela, voltar, e depois de satisfazer os seus desejos carnais, ele mandou ela voltar para sua casa, para o seu esposo. Porém, Urias estava na guerra. E quando passou-se dias, ela mandou falar para Davi, né, que estava grávida, né, estava grávida de Davi, o rei. Porém, Davi estava cometendo pecado diante dos olhos de Deus. Diante dos homens, ele, por ser rei, por ser uma autoridade renomada, um poderoso rei, né, naquela época, quem ia contender contra ele, dizer que ele poderia fazer aquilo ou isso, a não ser Deus, o Todo-Poderoso, o que está no controle de tudo e de todos e vê tudo. Deus não dorme, Deus não se cansa, os seus olhos são como chamas de fogo e contempla tudo na face da terra. Ele vê os maus, ele vê os bons, ele vê tudo. E Deus tinha visto o que Davi tinha feito. Porém, Davi mandou ordem para Jonatas, né, era o comandante do seu exército, que mandasse Urias para casa, para que Urias pudesse voltar para sua esposa, ter relações com ela
E quando ela estava grávida, ela dizia que o menino era de Urias, né? A criança era do rei Urias, né? Só que Davi preparou tudo isso, arquitetou, mas não deu certo, porque o Urias era um homem tão obediente, né, ao rei, que ele, em vez de ir para sua casa, né, ver sua esposa e ter relações com ela, ele foi dormir na porta do palácio do rei. Quando o rei pela manhã acordou, viu lá Urias, né, o mensageiro chegou para o rei contando que Urias não tinha ido para casa. E o rei ficou desesperado, porque agora como é que ele ia poder encobrir, né, o pecado que ele estava cometendo diante de Urias e de Deus, da traição, né? Então o que ele mandou Urias de volta para a guerra, e mandou o mensageiro falar para Jonatas que colocasse ele na primeira fileira da batalha, ou seja, na frente, para que ele pudesse morrer, né? E encobrir o pecado que ele tinha cometido com Betseba, sua mulher. E isso aconteceu. Urias morreu na batalha, e após Urias morrer, Jonatas mandou a mensagem para o rei, e o rei, ao saber, né, que Urias tinha morrido, mandou buscar Betseba e a teve como mulher. E diz a palavra que Deus não se agradou daquilo que Urias fez, ou melhor, que Davi fez, né? A prática da maldade de Davi. E um certo dia, a criança, chegou a notícia para Davi que a criança estava doente, a mãe estava doente, à beira da morte. Davi passou a noite orando, se deitou no chão, jejuando, não quis comer, não quis nada. E pela manhã chegou a notícia que a criança tinha morrido, né? Deus não permitiu aquela criança viver, que era fruto da desobediência de Davi, do pecado de Davi. E um certo dia o Amã, né, que era o profeta, um homem de Deus, usado por Deus, que não tinha medo, né, de entregar as mensagens que Deus mandava para o rei, e foi falar com o rei, pois Deus mandou a mãe lá, né, pregar para o rei o que ele tinha feito de errado, o profeta Natã. E Natã chegou para o rei e falou, e contou uma história. Ó rei, teve um certo homem que tinha uma ovelha, e um certo rico pegou a ovelha daquele homem pobre, a matou, devorou. E o Davi falou assim para o profeta Natã, né? Esse homem deve morrer, porque não é justo o que ele fez com aquele pobre homem. Dizendo que o cara que tinha pego a ovelha lá do pobre e matado e tirado dele tinha que morrer. Aí imediatamente Deus falou para Natã que ele dissesse a Davi que aquele homem era Davi, que ele tinha que morrer pelo pecado e pela maldade que ele tinha cometido diante de Urias, né, aquele eteu, ter, né, tirado a mulher dele e ainda ter colocado ele para morrer na guerra. E Davi ficou ali triste, cabisbaixo, e Natã disse para ele: a partir de hoje Deus castigará a sua descendência. Sua descendência haverá crimes, mortes violentas, né? Desgraças acontecerá na sua descendência, Davi, pelo pecado que você cometeu, pela maldade que você cometeu diante dos olhos de Deus. Por isso que o salmista Davi, ele fala aqui a confissão e perdão, né?
e foi onde ele foi chorar diante de Deus, pedir perdão a Deus, se humilhar, pedir a misericórdia de Deus, né? Pedir que Deus perdoasse o seu pecado e não retirasse dele a sua presença, o seu espírito. E diz a Bíblia Sagrada que Deus perdoou Davi. Porém, as consequências do pecado de Davi não deixou de gerar maldições na sua família, quando o seu próprio filho, né, Absalão, tentou tomar o seu reino, né? O seu filho Amon forçou a sua meia-irmã a se deitar com ele, né? Ou seja, praticou atos sexuais com a sua própria irmã, sem ela querer, forçando ela, né, a se deitar com ele. Uma prática vergonhosa, não só naquela época, como nos dias de hoje seria um estupro, né? Uma prática de um estupro. Mas Deus tinha falado para Davi as consequências do pecado que ele tinha cometido, a maldade que ele tinha cometido diante dos olhos de Deus. E assim foi a vida de Davi. Deus foi permitindo muitas coisas acontecer na vida dele, no seu reinado, na sua família, por conta do pecado que Davi cometeu diante dos olhos de Deus. Mesmo ele tendo se arrependido, mesmo Deus perdoando ele, mas o que ele plantou de maldade não teve como ele mudar a colheita. Ele teve que colher na sua vida as maldades que ele tinha praticado. E é o que acontece na nossa vida, nos dias de hoje. Muitas vezes nós praticamos coisas diante dos olhos de Deus, né? Pecamos, desobedecemos, praticamos atos que Deus não se agrada, e às vezes não entendemos porque passamos por tantas situações na nossa vida e ficamos a se perguntar: por que eu estou passando por isso, por aquilo? E muitas das vezes nem perdão a Deus nós pedimos, né? Nem a misericórdia de Deus, nem a Deus nós confessamos os nossos pecados. Não falamos com Deus em oração, confessando. A própria palavra do Senhor diz que aquele que confessa os seus pecados e abandona, alcançará a misericórdia de Deus. Foi o caso de Davi. Davi, ele pecou, desobedeceu, confessou, alcançou o perdão, morreu velhinho, né? Com muitos dias de vida na terra. Deus mesmo assim o abençoou seu reinado, mas ele sofreu muito pelo pecado que ele cometeu diante dos olhos de Deus. Consequência, né? O seu próprio filho Absalão matou o Amon, né? Vingou o que ele tinha feito com a irmã dele, né? Abusado dela, e tirou a vida do seu próprio irmão. E Davi ainda sofreu com ele ao ponto dele querer matar o próprio pai, Davi, né? O Absalão, tomar o seu reinado, mas Deus teve misericórdia e não permitiu, porque Deus era com Davi. E é o que acontece hoje, meu irmão, meu amigo, minha amiga. Muitos de nós não queremos mais confessar a Deus. Vivemos na prática do pecado como se aquilo ali fosse o bem, o melhor para a nossa vida, né? E não é. É melhor nós rejeitarmos o pecado, a maldade, ter uma vida com Deus, para ter as bênçãos de Deus na nossa vida, na nossa família, de que queremos colher a maldade que nós praticamos. E o preço é alto, meu irmão. O preço é alto na vida daqueles que não querem temer a Deus, que não querem obedecer a Deus. O preço é alto. E as cobranças vêm. E vem muitas das vezes quando nós pensamos que estamos arrebentando, quando nós pensamos que está tudo bem, vem a repetida destruição, né?
vem as má notícias, vem as mais mazelas, né? Tanta coisa que às vezes nós se perguntamos, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Por que estou passando por isso, por aquilo? Mas não sabe essa pessoa, essa criatura, que é a prática da maldade, do pecado, que está tão grande diante dos olhos de Deus, que Deus tem que nos despertar e permitir passarmos por certa situação para nós se arrependermos, pedirmos sua misericórdia e abandonarmos a prática do pecado e da maldade. Foi assim com aquela cidade de Sodoma e Gomorra. Diz a Bíblia que o pecado, a maldade era tão grande que subia as narinas de Deus, e Deus não se agradava, e Deus mandou os anjos tirar de lá Ló e sua família, que eram os únicos que temiam a Deus naquela cidade. O resto era depravação, porque Deus ia destruir Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre ia cair do céu, e aconteceu. E Deus livrou Ló, suas filhas, né? E disse à mulher, disse a ele, sua família, não olhe para trás, não olhe. E foi o que aconteceu. A mulher de Ló olhou para trás e ficou transformada na estátua de sal, porque desobedeceu a ordem dos anjos. Ela sentiu, né, no seu coração falta do que tinha ficado lá para trás, o pecado, tudo que não agradava a Deus. E hoje não é diferente nas nossas vidas, né? Às vezes nós sentimos falta do pecado, da maldade que vivemos, ou que vivíamos, e às vezes queremos voltar às mesmas práticas diabólicas, satânicas, né? E que nos afasta da presença de Deus do seu amor e da sua misericórdia e do seu perdão. Por isso que Davi, ele diz aqui, ó: feliz é aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga, né? Quando nós confessamos a Deus o nosso pecado, pedimos a Deus misericórdia, perdão, Deus, pelo seu amor e sua misericórdia, nos perdoa. Como diz o apóstolo, né, escrevendo no livro de São Lucas, no livro de Atos, que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas quer que todos venham ao arrependimento, né? Que Deus lança no mar do esquecimento todos os nossos pecados e maldades, quando nós se arrependemos de coração e passamos a ter uma mudança de vida, de caráter. Porque arrependimento é um e ressentimento é outro. Pedro, ele negou Jesus, pecou 3 vezes. Jesus disse para Pedro: Pedro, o galo vai cantar, e antes que ele cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. E Pedro dizia: Senhor, pelo Senhor eu vou dar a minha vida, eu vou morrer pelo Senhor. Mas negou Jesus. Só que a palavra diz que Pedro, ele foi chorar amargamente, né? Ele se arrependeu verdadeiramente, de corpo, alma e espírito, pelo pecado de abandonar Jesus, de negar o nome do Senhor Jesus. E Pedro, após Jesus morrer e ser ressuscitado e assunto ao céu, ele foi um dos líderes da igreja que ficou, um apóstolo fervoroso, um homem de Deus, né? Que fazia a obra de Deus, que orava a Deus, fazia milagres. Numa pregação só dele a respeito de Jesus, quase 3.000 almas se converteram a Deus, porque houve um verdadeiro arrependimento na vida de Pedro. Como pode haver na sua vida e na minha vida uma mudança de caráter de vida? Agora, como é que eu digo que me arrependo diante de Deus dos meus pecados e eu não mudo de vida? Eu continuo na mesma prática, nas mesmas ações. Então isso prova que não houve o verdadeiro arrependimento, não houve a mudança de vida, o verdadeiro testemunho de vida, né? Como nós vivíamos na prática da maldade, do pecado, e um dia Jesus nos chamou, nos libertou, nos restaurou. Então hoje nós vivemos em novidade de vida, testemunhando com a nossa vida e com a nossa voz, né, as coisas de Deus. E foi assim com o outro apóstolo,
o Judas, né? Que traiu Jesus com 30 moedas de prata, né? Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E quando ele viu todo o sofrimento, beijou Jesus no rosto e disse para aqueles soldados: aquele a quem eu beijar, é esse que vocês devem prender, matar. E ele foi de encontro a Jesus, lá no Getsêmani, e beijou Jesus. E os soldados vieram, pegaram Jesus, prenderam Jesus, espancaram, né? E maltrataram, mataram Jesus. E Judas, quando viu tudo aquilo após o pecado que tinha cometido, diz a Bíblia que ele teve remorso, ele não teve o verdadeiro arrependimento. Porque se ele tivesse o verdadeiro arrependimento dentro da sua alma, do seu coração, Jesus tinha perdoado ele, Deus tinha perdoado. E por isso que ele se retirou, pegou as moedas e foi devolver lá para o templo, né? E os homens não quiseram e disseram, os líderes, né? Como posso receber uma oferta manchada de sangue inocente, né? Porque ele tinha vendido a vida de Jesus, traído Jesus por 30 moedas de prata. E aquelas moedas serviu para comprar o campo, o terreno onde se chamava até hoje terreno de sangue, né? Porque Judas foi lá e tirou a sua própria vida, né? Ele se suicidou-se, porque não houve um verdadeiro arrependimento na vida de Judas. E de repente, meu irmão, minha amiga, meu amigo, você está se perguntando por que isso ou aquilo. Será que você tem se arrependido das práticas que você tem cometido? Não diante dos olhos dos homens, né? Porque hoje é mais fácil você ser bajulado pela prática da maldade que você faz do que pelo bem que você pratica diante dos olhos de Deus. Mas eu digo uma coisa a você, meu amigo, meu irmão, minha irmã: diante dos olhos de Deus não tem bajulações, não tem fingimento, não. Deus vê tudo, Ele sabe de tudo, Ele vê todas as coisas. Ele vê o que eu e você faz em oculto, né? Não diante dos olhos do nosso próximo, mas em oculto. Só Deus vê todas as coisas. E diante dele as consequências vêm, porque ele é um justo juiz. Ele perdoa, mas nós não deixamos de colher a maldade que nós plantamos. Ele tem misericórdia, sim, tem, mas nós não deixamos de colher a maldade que praticamos. Foi o caso de Davi. Era um homem de Deus, um rei escolhido por Deus, mas o seu pecado fez trazer sobre a sua vida e sobre o seu reinado, sua família, muito sofrimento, muito sofrimento. Que Deus tenha misericórdia de você e de mim, que nós possamos confessar e sentir no nosso coração o perdão de Deus na nossa vida, a sua misericórdia, o seu amor. Jesus nos perdoe pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e fraquezas que cometemos dia após dia diante dos olhos santos do Senhor. E que haja em nós um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira mudança. Porque diante dos olhos de Deus não há nada encoberto. Amém? Vamos orar, pedir ao Senhor a sua misericórdia e confessar a Deus os nossos pecados nessa madrugada, para que o Senhor venha nos ter misericórdia de nós e nos abençoar em nome de Jesus. O versículo 3, ele diz assim ainda, ó: enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro, chorando o dia inteiro, porque não confessava a Deus os pecados, não se arrependia verdadeiramente. E é assim o que acontece com muitos de nós. Temos uma consciência e sabemos que estamos fazendo o que é errado,
mas muitas vezes vamos empurrando com a barriga, como diz o ditado. Não pedimos perdão a Deus, não se arrependemos, até mesmo quando cometemos algo com o nosso próximo, nos fazemos de doido, né? Para não pedir perdão, para não temos humildade ao ponto de chegar e pedir perdão àquela pessoa que nós ofendemos, que nós maltratemos, né? Mas Deus, o Todo-Poderoso, Ele vê tudo e nada é encoberto diante dos olhos de Deus. Que nesta noite você confesse, meu amigo, meu irmão, o seu pecado ao Senhor, se arrependa enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Porque enquanto há vida, há esperança. Porque no grande dia do juízo, diz a palavra do Senhor, Deus julgará as obras encobertas. Deus julgará todas as nossas obras, seja dos grandes ou seja dos pequenos, seja dos ricos ou dos pobres. Deus julgará nós todos. E que Deus nos abençoe nesta madrugada. Pai querido, amado e santo, em nome de Jesus, Senhor, nesta madrugada nós entramos na presença do Senhor em oração. Como diz a tua palavra, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Estamos aqui, Pai, diante do Senhor para pedir perdão. Perdão pelos nossos muitos pecados, meu Deus. Perdão pela idolatria, meu Deus. Perdão pelo pecado, pela maldade, pela mentira, pela calúnia, pela defamação, pela injúria, meu Deus. Pela maldade contra o nosso próximo. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor, por todos os pecados intencionalmente que praticamos e aqueles que praticamos sem intenção. Meu Deus, às vezes pelo olhar, pelo pensar, pelo falar, pelo agir, Pai, que não agradou o Senhor, pelo nosso comportamento errado, meu Deus, diante do nosso próximo. Pai, em nome de Jesus, nos perdoe nesta madrugada, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia, Pai, e nos abençoe. Retire de sobre nós as tuas mãos de ira, Senhor, e estende as tuas mãos de bênção, tuas mãos de paz, de saúde, de prosperidade, que nós possamos verdadeiramente, meu Deus, abandonar a maldade, o pecado, Senhor, diante dos teus olhos santos, que contempla tudo e todos na face da terra, os teus olhos que são como chamas de fogo, meu Pai, e nada é encoberto diante dos teus olhos. Davi pensou, meu Deus, que ele, por ser rei, estava praticando aquela maldade, ia ser, meu Deus, impune a maldade dele. Senhor, quantas maldades nós estamos vendo no Brasil, meu Deus. Quantas maldades estamos vendo, meu Deus, nos líderes, meu Pai, nas autoridades, nos governantes, meu Deus. Aqueles que foram colocados pelo Senhor para fazerem justiça ao necessitado e ao aflito, para governar a nação com justiça, meu Deus, mas governam com maldade, com punhos de maldades, meu Pai, de perversidades. Ó Senhor, tenha misericórdia do Brasil, da nação. Como diz a tua palavra, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Olha, meu Deus, e julga a maldade deles, dos grandes, Pai, daqueles que se acham que nunca vão ser cobrados, meu Deus, pelas maldades que praticam, Senhor, diante dos teus olhos, os pecados de maldade contra a nação, contra o necessitado, contra o aflito, as injúrias, meu Deus. Senhor, faz justiça, ó justo juiz. Ó juiz poderoso e maravilhoso, o justo juiz que não aceita suborno, nem vence e nem vende as sentenças, porque tu és justo. A base do teu reino, meu Deus, é a verdade e a justiça. Oramos por aqueles que são dotados de autoridade, Pai,
Meu Deus, eles têm cargos onde há pessoas subordinadas a eles, mas eles usam os cargos que têm, Senhor, as autoridades que têm, para praticarem maldades, injustiça. Meu Deus, faça, meu Pai, justiça na vida de cada um deles. Senhor, eu entrego em Tuas mãos nesta madrugada o aflito, o desesperado, o doente, o enfermo, o miserável, aquele que se encontra aflito, sendo ameaçado de morte, aquele que se encontra no mundo da maldade. Senhor, liberta eles nas facções, no crime organizado, escravos do diabo, Senhor, ao ponto do diabo planejar destruir as suas próprias vidas. Meu Deus, que eles se arrependam enquanto é tempo e passe a ter uma vida com o Senhor na Tua presença. Oramos pelos doentes, pelos enfermos, oramos para que o Senhor dê saúde, Pai. Limpe o esôfago, meu Deus, limpe para a glória do Teu nome, para que o nome do Senhor seja glorificado. Abençoe, Pai, a família, o lar. Deus, oramos por aqueles que estão sofrendo ameaça pelo agiotismo, no fundo do poço, nas dívidas. Meu Deus, liberte, restaure, que se arrepende e abandone, Pai, a maldade. Aqueles que se encontram com depressão, com insônia, com a síndrome do pânico, com ansiedade. Meu Deus, tenha misericórdia e perdoe, para que essa pessoa receba do Senhor a Tua graça, meu Deus, a Tua misericórdia, a Tua saúde. Oramos pela obra do Senhor no Brasil e no mundo. Todos aqueles que levam a Tua palavra, Pai, a preciosa semente, palavra do Senhor, com amor, com dedicação, com sinceridade, ó Deus, guarda eles, livra como livraste o Teu servo Davi. Livra-nos, Senhor, me livra, Teu servo, minha esposa, minha família, a família da Tua serva. Livra, meu Deus, a minha mãe, meu Deus, minha irmã Solange, meus irmãos, parentes, amigos. Livra os nossos amigos, Pai, seus familiares de todo mal. Salve, liberte, Pai, para a glória do Teu nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, Senhor. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Pai querido, Te agradecemos por mais uma madrugada na Tua presença, por mais um respirar, um deitar. Nos dê uma noite em paz, um sono reparador, uma semana abençoada, um mês de portas abertas, de vitórias, de livramento, meu Deus, na nossa casa, na nossa família, na família dos Teus filhos, dos nossos amigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perdoa-nos, Senhor, por todos os nossos pecados diante dos Teus olhos. Tenha misericórdia de nós, meu Deus. Tenha compaixão de nós. Pai, em nome de Jesus, nos honra, nos abençoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e te guarde, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Que o Senhor abra seu entendimento espiritual, para que você venha compreender a vontade de Deus para a sua vida e para a sua família, em nome de Jesus. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, deseja se inscrever no nosso canal lá no YouTube, @PR João Maria, né? Você vai se inscrever no nosso canal, vai compartilhar as orações, a leitura da palavra de Deus para o seu familiar, para um amigo que está precisando, necessitando, né, de ouvir a palavra de Deus. Você vai tocar no sininho para receber as notificações, vai dar um like lá no gostei, para que Deus venha te abençoar mais ainda a sua vida e sua família. Que Deus te abençoe, te dê uma noite abençoada, um sono reparador. Fica com Deus, e se Deus nos permitir, a sua vontade,
estaremos aqui após meia-noite, né, orando, clamando a Deus e lendo a sua santa palavra, que é onde nós nos fortalecemos, né, leitura da palavra, oração, jejum, temor a Deus, né, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Fica com Deus, tenha uma boa madrugada em nome de Jesus.